A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de evangelismo Nova Vereda. Jesus, o plano perfeito para integrar pessoas na família de Deus. Como eu digo sempre, eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero convidar você para, mais uma vez, uma rápida oração, aí mesmo onde você está. Se possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de mais este encontro. Quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso. Peço também a tua bênção sobre a minha vida, que estarei transmitindo, Senhor, a aula de hoje. Não apenas a mim, mas a todos quantos estão envolvidos neste trabalho. Pai, é o que nós desde já te pedimos e por fé te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós havíamos combinado, hoje nós vamos estudar a 6ª lição da nossa revista O Caminho para o Céu. O título da lição de hoje é O Inferno Existe? Nós vamos iniciar então exatamente com esta pergunta: o inferno existe? Vamos ver aqui nesta lição a razão pela qual esse tema é incômodo para muitas pessoas. Negar a realidade do inferno, como alguns indivíduos fazem, não muda o fato de que ele existe. Todavia, esse lugar de condenação, ele não foi criado por Deus para castigar os homens, mas sim para punir o diabo e os seus anjos. Infelizmente, os homens sem Deus, ou seja, os ímpios, aqueles que praticam tantos pecados que certa vez, inclusive, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: os ímpios serão lançados no inferno. É o que está lá no Salmo de número 9 e o verso de número 17. De acordo com a palavra de Deus, o inferno, ele é real. Tanto nas páginas lá do Antigo Testamento, quanto também do Novo, nós encontramos várias referências a respeito da existência do inferno como um lugar de condenação, infortúnio e também de agonia. O inferno, ele é descrito na Bíblia de algumas maneiras. Por exemplo, como um lugar de sofrimento eterno. B, como a eterna e última habitação daqueles que rejeitam a Jesus. Todavia, e aí vale ressaltar, Cristo deseja salvar o homem pecador da condenação e do fogo do inferno. E aqui então vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma palavra para memorizar. E a palavra de hoje para memorizar é esta: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. É o que está lá escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e o versículo de número 28. Agora, guarde no coração: Jesus tem poder e autoridade para livrar o pecador da condenação do inferno. Viram? Que palavra linda para guardar no coração, não é mesmo? Vamos agora para a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias
dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Seria muito interessante, aqui vai um conselho, que você lesse todos os versículos seguintes para entender a expressão sepultado. A Bíblia, ela diz que ele sofria muito no mundo dos mortos. Ele chegou, esse rico, não é? Ele chegou inclusive a pedir para que Lázaro pudesse molhar o seu dedo na água para refrescar a sua língua, porque ele estava sofrendo muito no fogo. Mas vamos adiante aí na nossa lição, não é? Vamos aí para o primeiro tópico da nossa lição, que é descobrindo a verdade. Neste tópico nós teremos 2 itens. O item 1 fala sobre opiniões erradas a respeito do inferno. E no item 2, os ensinos da Bíblia acerca do inferno. O item 1, como já dissemos, ele fala sobre opiniões erradas a respeito do inferno. Infelizmente, na maioria das vezes, por negligência, muitas pessoas negam a existência do inferno. Consideram o inferno como um mito inventado pelos contadores de história da Grécia Antiga. Estes são aqueles que não distinguem perfeitamente a ficção da realidade. Outros afirmam que o inferno é uma invenção da igreja medieval para impedir as pessoas de se rebelarem contra o poder eclesiástico. Estes são aqueles que culpam a igreja pelo medo que as pessoas têm do castigo eterno. Há ainda os que pensam que o inferno é aqui mesmo na Terra, né? Muitos dizem, não, a gente já vive aqui, né? O inferno é por aqui mesmo. E são os mesmos que acreditam que aqui se faz, aqui se paga. Inclusive, há um dito, não é, popular, exatamente nesta direção. Todavia, nenhuma dessas pessoas tem autoridade para afirmar ou para negar a existência do inferno. E vamos ver isso exatamente agora aí no subitem 2, né? O subitem 2 da nossa lição fala sobre os ensinos da Bíblia acerca do inferno. De acordo com a Bíblia Sagrada, o inferno é sim um lugar real, não é ficção. Pelo contrário, é um lugar de sofrimento eterno para aqueles que não amam a Deus. Portanto, creia na palavra de Deus quando ela afirma que o inferno existe. Sim, o inferno, ele é uma realidade. E neste item 2, nós vamos ver também algumas afirmações a respeito do inferno. Nós teríamos aí muitas, mas vamos ver apenas 4 afirmações na Bíblia que mostram, sim, a realidade do inferno. A primeira é o rei Davi, uma afirmação do rei Davi. Também vamos ver o profeta Daniel, também o próprio Jesus, o Filho de Deus, e também João, o apóstolo. Vamos aí, então, à primeira afirmação. Afirmação esta, né? Item A, o rei Davi. Davi, como o nome já disse, né, foi rei, músico, guerreiro, escritor e também poeta.
E lá no Salmo número 9, o verso 17, que já vimos hoje, ele afirma que os ímpios serão lançados no inferno. E de acordo com Davi, o inferno é um lugar de tormento e também de julgamento dos homens maus. Ele falou do inferno ainda lá no Salmo de número 16 e o verso 10. Falou também no Salmo de número 18 e o verso 5 como um lugar de angústia, um lugar de aperto e também de tristezas. Depois você pode ler estas referências bíblicas com calma. Vamos agora ao item B. Vamos ver aí o profeta Daniel. Daniel, como já dissemos, ele foi um profeta da nação israelita. E lá no capítulo 12, no versículo 2 de seu livro, ele recebeu uma mensagem de um anjo que lhe disse: muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, ou seja, no céu, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna, ou seja, lá no inferno. Não é? Vamos agora ao item C, a revelação, a declaração do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? E, com certeza, ninguém tem mais autoridade para falar do inferno do que Jesus, o Filho de Deus. E, para desespero de algumas pessoas, Jesus confirmou sim que o inferno é um lugar real. E ele disse, está lá registrado em Mateus, no capítulo 5, versículos 29 e o versículo 30. Vamos aproveitar e vamos ler. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. E não foi apenas essa citação, não é? Podemos ver ainda, por exemplo, em Mateus capítulo 10 e o versículo 28, quando Jesus afirmou, não é? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus, ele muito ensinou sobre o inferno em vários outros textos, né? E segundo ele, segundo Jesus, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes, que está lá preparado para o diabo e seus anjos, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E na história que lemos na abertura dessa lição, temos o mais convincente ensino de Jesus concernente ao inferno, né? E você pode mais uma vez aí ler o texto de Lucas capítulo 16, e aí você aproveite e leia do versículo 19 até o versículo de número 31. É uma leitura extensa que depois você pode fazer ao final da nossa aula, né? Mas vamos agora à quarta referência bíblica, não é? Vamos aí no item D, João o apóstolo. Na lição anterior nós falamos deste apóstolo e ele foi o escritor do livro de Apocalipse, lembram? E nesta obra, João descreve o inferno como um lugar de tormento com fogo ardente e enxofre. De acordo com a Bíblia, os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, né? Os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos serão lançados no lago onde queima o fogo e o enxofre, não é? Vamos ver então aí Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 8. Olha o que diz João
ao escrever aí o livro de Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Este terrível lugar, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, infelizmente, temos que ser realistas, não é? Muitas pessoas rejeitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E lógico, como consequência desta rejeição, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também as rejeitará quando chegar o dia de o Senhor julgar os homens, não é? Mas vamos agora ao próximo tópico da nossa lição. Compreendendo a verdade. 4 verdades a respeito do inferno. Por meio dos salmos de Davi, da profecia de Daniel, do ensino de Jesus e também da revelação dada ao apóstolo João, aprendemos, né, vimos aí no tópico anterior, que o inferno existe. Agora vamos ver as 4 verdades a respeito do inferno. Afinal, ele, como já dissemos, existe, né? O inferno é real. A primeira verdade, o inferno, ele foi criado para que Satanás e seus demônios recebam o justo castigo pelas suas maldades, não é? O inferno, ele não foi criado para os homens, mas sim para que o diabo e os demônios recebam, como já dissemos, a devida punição por suas maldades. E veja aí o que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 25 e o versículo 41, também da Almeida Revista e Corrigida, né? Uma versão da nossa Bíblia. Diz assim a Bíblia: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Viram? Portanto, saber que o inferno não foi criado para a criatura humana é uma verdade confortadora. Entretanto, as pessoas que rejeitam ao Senhor Jesus serão, infelizmente, moradores juntamente com o diabo neste lugar infernal. Esta é uma realidade que não tem como ser mascarada, não é? É uma realidade que nós precisamos enfrentar. Mais do que isso, refletir sobre esta verdade, não é? Vamos agora para a segunda verdade deste nosso tópico. Segunda verdade, o inferno será o último e definitivo lar daqueles que rejeitam a Jesus e praticam a maldade. Também lá em Mateus capítulo 13, versículos 40 até o 42, Jesus afirmou isto, olha só, olha o que diz a Bíblia. Assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Esta é uma das parábolas de Jesus. Neste caso específico, não é? Jesus falando do trigo e também do joio. Mas vamos agora para a terceira verdade. Terceira verdade, o inferno é uma manifestação da justiça de Deus que recompensará os justos com o céu e castigará os maus com o inferno. A Bíblia afirma que Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. É o que diz a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 4. Ele, o nosso Deus,
é justo em todos os seus caminhos e santo em tudo o que faz. É o que diz o Salmo de número 145 e o verso de número 17. Se em nossa sociedade os maus eles são justamente punidos ao serem encarcerados para que paguem lá na cadeia, não é? Pelos seus erros, assim também os ímpios serão castigados por Deus ao serem lançados no inferno. Ainda hoje, muitas pessoas que praticam o pecado escapam da justiça dos homens e chegam mesmo a prosperar, né? E isto também não é novidade. É o que a gente pode ver, o que nos mostra lá o Salmo de número 73 e o verso 3, quando Asaf ele faz essa declaração, não é? Entretanto, jamais fugirão da justiça de Deus, que retribui a cada um segundo as suas obras, não é? Eu digo sempre, nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Todavia, um dia, nós teremos que prestar conta por tudo aquilo que fizemos. E aí o nosso conselho é, vamos seguir os estatutos, né, os conselhos de Deus dado pela Bíblia Sagrada, conforme vimos também já em aula anterior, não é? Os homens se tornaram tão depravados e malignos que, óbvio, receberão um castigo eterno, ou seja, serão, sem sombra de dúvidas, encaminhados para o inferno, não é? E a Bíblia diz sobre isso, está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e também o versículo de número 10. Vamos ler? Olha o que diz a Bíblia. Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Viram? É uma palavra de conscientização a todos nós. Pedro também, em sua carta, ele está falando aí dos falsos mestres e especialmente da bondade de Deus em resgatar das provações os que lhe são devotos, ou seja, aqueles que obedecem os seus estatutos, né? Mas, por outro lado, o inverso também é verdadeiro, né? Manter os perversos sob castigo até o julgamento. Mas vamos agora para a quarta verdade sobre o inferno. E esta, como as demais também, é muito importante, não é? Quarta verdade, Jesus Cristo é o único que pode livrar o homem da condenação do inferno. Aquele que tem poder para lançar o homem no inferno é o mesmo que tem poder para livrar o homem da condenação do inferno. Vamos ler o que Jesus afirmou, e está lá em Lucas capítulo 12 e o versículo de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Jesus, ele venceu a morte e o inferno através do poder de sua ressurreição. Quando a gente olha lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 18, o Senhor afirma o seguinte, vejamos lá o que diz a Bíblia. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, não é? Ter as chaves significa ter autoridade. Óbvio, Jesus, ele tem autoridade e poder sobre a morte e o inferno. Lá em 1 aos Coríntios, né, no capítulo 15, o versículo 55, o apóstolo Paulo, depois de compreender
o poder de Cristo sobre a morte, ele disse exatamente isto: olha, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Portanto, Jesus, ele tem poder e autoridade para livrar o pecador da condenação do inferno. Ele quer livrar, com certeza, o homem desta condenação eterna. Portanto, aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador é a única opção para ser salvo desta terrível condenação que é ser encaminhado para o inferno, não é mesmo? Vamos agora para mais um tópico da nossa lição, aplicando a verdade. A morte e o inferno são duas realidades presentes no mundo, assim também como a vida e o céu, não é? Certa vez, um cristão foi vitimado por febre tifo e, na manhã da sua partida deste mundo, ele chamou a sua esposa e disse: querida, preguei muito acerca do céu, tentando descrever na minha pregação a beleza celeste aos homens. Porém, nunca sonhei com um céu tão belo como este que agora vejo. Não temas o inferno, mas tenhas vontade de ir morar no céu com Cristo. E Jesus, ele, como já dissemos, preparou o inferno para o diabo, mas o céu foi preparado para aqueles que o amam. E aí agora vem uma pergunta, não é? Você sabe qual é a distância do céu para o inferno? Olha que pergunta, né? E aí eu vou te responder: apenas 30 centímetros. Porque 30 centímetros é a distância do nosso cérebro para o nosso coração. Porque se o evangelho passar apenas pelo cérebro e não chegar ao coração, fazendo-nos nascer de novo, o final é o inferno. Se não houver transformação, o final é o inferno, porque evangelho não é apenas um conjunto de informações. O evangelho é novo nascimento, é nascer de novo. O evangelho é experiência com Deus. Evangelho, como já dissemos outras vezes, é relacionamento com Jesus. É morrer para o mundo e viver para Deus. A maior necessidade do nosso tempo, sem sombra de dúvida, é conhecermos Jesus, o único caminho que nos leva a Deus, ou seja, que nos leva ao céu, não é mesmo? Pense nisso. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e também o versículo de número 18, não é? Numa outra tradução diz assim, olha, eu tenho a chave da morte e do inferno. Muito bem, se Jesus é o único que tem a chave da morte e do inferno, não nos resta uma alternativa que não seja a de nos aproximarmos dele com fé e o confessarmos como Senhor e Salvador da nossa vida, não é? Bom, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar estudando aí as lições da revista O Caminho para o Céu. Como eu digo sempre, revista editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema da nossa próxima aula é: como posso vencer os meus pecados? É um tema muito interessante, tá bom?
Aproveite bem esse tempo, releia aí o que a gente estudou hoje e, se possível, já leia também a próxima lição aí da nossa revista, que acabamos de dizer aí o título, né? Tenham todos uma excelente semana e não se esqueça de responder aí assim que terminar a aula o questionário. São apenas 10 perguntas de múltipla escolha, não é? Deus te abençoe, tenham todos uma boa semana e até a próxima aula.